E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, siga a nossa página no Instagram e, se tiver alguma dúvida, me contate através dos comentários ou através dos directs do Instagram. Agora, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o capítulo de perda de carga distribuída, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, porque nós vamos falar de um assunto que também é revisão da mecânica dos fluidos. Então essa seria a parte 2 da perda de carga distribuída e a parte 6 da revisão de mecânica dos fluidos, que fala sobre regimes de escoamento e o número de Reynolds. Por que botei essa revisão agora e não antes? Simplesmente porque ela é mais aplicável quando estudamos perda de carga distribuída. Então eu resolvi deixar para depois, porque se eu explicasse antes ia ser muito abstrato, ok? Mas vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro, os conceitos preliminares. Vamos falar sobre o perfil de velocidades em tubulações. Então vamos considerar uma tubulação circular primeiramente. Essa questão se aplica a tubulações retangulares, a canais largos, entre outras coisas. Mas vamos considerar uma tubulação circular. Então, quando a gente trabalha em hidráulica, nos exercícios anteriores, nós trabalhamos com uma velocidade da seção. Se a tubulação não mudar o diâmetro, nem houver ramificações, essa velocidade é sempre a mesma. Certo? Sim e não. De fato, a velocidade não muda de seção para seção. Mas, dentro da própria seção, o que acontece? Há uma mudança na velocidade dentro da seção. E essa velocidade que a gente trabalha é a velocidade média da seção. Mas em cada seção, a velocidade se comporta de uma forma diferente, gerando um perfil de velocidade. Tá, professor, como é que funciona? Então vamos lá. Vamos subdividir essa seção aqui em várias camadas concêntricas, ok? A camada mais perto da parede e a camada mais longe da parede, que é essa central, ok? Isso pode ser aplicado de várias formas. Claro, são infinitas camadas, não são só apenas 7, mas eu vou dividir assim para ficar mais fácil. O que acontece? Na parede existe uma coisa chamada tensão de cisalhamento. Então a parede tem uma certa rugosidade, essa rugosidade promove um atrito e esse atrito está diretamente em contato com a água. Só que nós precisamos pensar numa coisa. A água é um fluido. O fluido se deforma continuamente. Se fosse um sólido, independente da parede, ele ia ser freado como um todo a passar por uma parede rugosa, mas ele não ia se deformar. Já o líquido ocorre diferente. O que acontece? As porções do líquido que estão mais próximas da parede, o que acontece? Elas estão diretamente em contato com o atrito promovido por essa tensão de cisalhamento da parede. Então, essas camadas elas são freadas. Então, elas possuem na seção uma velocidade menor. Okay? Uma velocidade mais baixa. As camadas seguintes, no caso, eu vou chamar das camadas amarelas, o que acontece? Elas não estão diretamente em contato com a parede, mas elas estão em contato com uma camada anterior que tem uma certa velocidade, ok? Então há um atrito entre as camadas e esse atrito faz com que a velocidade da camada amarela diminua, mas não vai diminuir tanto como a da verde, por quê? Porque ela não está em contato direto com a parede. Então as velocidades seguintes são assim, um pouquinho mais rápidas que as anteriores. Agora vamos para as camadas vermelhas. A camada vermelha ela está em contato com a camada amarela, então há um atrito entre elas que faz frear. Só que a camada amarela não freia tanto quanto a camada verde, porque ela está mais rápida. Então o que acontece? A camada vermelha tem uma velocidade maior que a camada amarela e assim por diante, até chegar no centro da tubulação, que é o ponto de maior distância entre as paredes, onde a velocidade é máxima. Okay? Então assim comporta o perfil da velocidade. Claro que não se trata só de 7 camadas. Ocorrem trilhões de camadas a nível molecular. Então, não é uma flechinha aqui, não. São infinitas camadas. E essas camadas formam um perfil, um gráfico, que é mais ou menos próximo de uma parábola. Ok? Onde a velocidade ao encostar na tubulação, na parede da tubulação, é nula.
e vai aumentando conforme a gente vai se afastando das paredes. E esse é o perfil de uma seção. Se não tiver ramificações e nem mudar o diâmetro, em todas as seções tem o mesmo perfil, ou seja, o mesmo esquema de velocidade e a mesma velocidade média, ok? Se for um canal aberto, largo, o perfil não é exatamente uma parábola, ele vai crescendo assim, porque na parte de cima não tem exatamente uma parede, ok? Mas vamos pensar primeiro em tubulações. Agora, o segundo conceito preliminar, rugosidade absoluta. Então, quando a gente vê uma tubulação, a gente vê ela lisinha. Ela tem um certo diâmetro, ela é lisinha. Mas se a gente dá um zoom grandioso, o que acontece? Ela tem uma certa rugosidade, ela tem uma certa aspereza, que a gente não vê de imediato. Mas se a gente ampliar, a gente vai ver. Essa aspereza é formada por quê? Por pequenas cristas que geram justamente o atrito e a rugosidade. Aqui eu botei bem regular, mas elas são bem irregulares, ok? E a rugosidade absoluta é justamente a distância dessa crista para esse vale. Essa alturinha aí, média, né? Considerando que fosse todos uniformes, como não é, a gente considera a altura média, é determinada de rugosidade absoluta, ok? Quanto maior a rugosidade absoluta, mais áspero é o material e maior o atrito, ok? E da rugosidade absoluta deriva a rugosidade relativa. A rugosidade relativa, o que acontece? É a relação entre a rugosidade absoluta e o diâmetro. Então, se vocês olharem bem nesses dois casos, a tubulação de baixo tem uma maior rugosidade absoluta, só que ela também tem um maior diâmetro. E as duas têm a mesma rugosidade relativa. Então, para alguns fatores, não todos, essa tubulação é apenas a tubulação anterior ampliada. Ou seja, não muda muita coisa. Mas isso é só para alguns fatores. Então, para alguns fatores, a gente utiliza a rugosidade relativa. Okay? Outro parâmetro é o comprimento característico. O que é o comprimento característico? Quando a gente utiliza o perfil de tubulações, o perfil de velocidade, o que acontece? Quanto mais próximo das paredes, menor a velocidade, quanto mais longe, maior a velocidade. Então, o comprimento característico, ele justamente mede a distância das paredes. Ok? Então, em tubulação circular é o diâmetro. Então, quanto maior o diâmetro, maior vai ser a velocidade na porção central. Em tubulações de placas paralelas, o que acontece? Nós não temos diâmetro. Então, a gente considera a distância entre as paredes. Pode ser essa, ok? Lembrando que o perfil a gente viu em uma dimensão, mas a gente pode ver o perfil de frente. Eles seriam mais ou menos assim, ó. Ok? Onde no centro a velocidade é maior. E num canal largo, o que mais importa é a altura da lâmina d'água. Então, a velocidade vai aumentando conforme vai se afastando da parede. Então, o comprimento característico é importante. Por quê? Quanto maior o comprimento característico, menos as paredes das tubulações e canais estão influenciando. Agora vamos para o conteúdo propriamente dito. Regimes de escoamento. Então, existem 2 regimes de escoamento que nós estudamos, principais. E esse regime é o regime laminar e o outro regime é o regime turbulento. No regime laminar, o que acontece? As camadas são alinhadas, não há mistura. Como assim, professor? Então, voltamos para o nosso perfil de velocidade. Por isso que é importante estudar o perfil de velocidade. Nós dividimos esse perfil em 7 camadas. Claro, são infinitas. O que acontece? As camadas agem como lâminas. Uma é mais rápida que a outra e uma vai passando uma embaixo da outra sem haver mistura. Então elas vão agindo independentemente como se fossem escoamentos diferentes. Então esse é o escoamento laminar. No escoamento turbulento, o que acontece? A velocidade está tão rápida que o fluido começa a se deformar tanto que há uma movimentação caótica, as camadas se misturam. Como assim? Então o que acontece? Todas as camadas têm uma certa velocidade, mas elas são tão rápidas que o fluido se deforma e uma acaba se misturando com a outra. Então há uma velocidade de mistura que gera uma coisa chamada turbulência. Então aqui dentro o fluido vai seguindo nessa direção, mas ele vai se movimentando desordenadamente, gerando uma turbulência. Ok? É isso que diferencia o regime laminar do turbulento. E entre o regime laminar e o turbulento, existe um regime de transição chamado de zona crítica, onde não é nenhum nem outro. Tá, professor, como é que a gente vai definir quando que é laminar e quando é turbulento? A gente vai fazer medições assim? A gente vai
verificar o escoamento para ver se está desordenado? Não. A gente vai utilizar um parâmetro conhecido como número de Reynolds. Okay? O número de Reynolds é um parâmetro adimensional, ou seja, ele não tem unidade de medida, e ele relaciona as forças de inércia com as forças viscosas. Não entendi nada. Vamos pensar assim. O fluido, ele se deforma continuamente. Então as forças de inércia são as forças que fazem ele se movimentar e se deformar. E as forças viscosas são aquelas que fazem ele, que geram uma resistência para que ele não se deforme continuamente. Então as forças de inércia são massa vezes aceleração, né? A aceleração que faz com que o fluido se deforme. E as forças viscosas é a tensão de cisalhamento exercida pelo próprio fluido. Ou seja, a viscosidade, lembram disso? A viscosidade impede a deformação. Quanto maior a viscosidade, maior a tensão de cisalhamento e menos o fluido se deforma. A gente remaneja essa equação na mecânica dos fluidos para essa daqui. Vocês devem conhecer muito bem. Não vou trabalhar com ela agora. Eu vou direto para a equação definida em hidráulica, que é Reynolds igual a velocidade vezes o comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática. Então, o que acontece? Quanto maior a velocidade, mais o movimento é favorecido e mais ocorre a deformação do fluido. Já quanto maior a viscosidade de um fluido, mais ele resiste a essa deformação e mais ele vai escoando lentamente e bonitinho. Ou seja, se a gente pensar bem, quanto maior a velocidade, mais o regime tende a superar a viscosidade e gerar a turbulência. E a gente multiplica pelo comprimento característico, em tubulações circulares de condutos alçados, o diâmetro, no caso, que é justamente a distância entre as paredes que permite uma maior deformação. Quanto maior o comprimento característico, mais as paredes estão distantes e mais vai ocorrer a deformação no interior, porque as paredes que favorecem as forças viscosas. Então, tá. Então, com o número de Reynolds, você já deve ter percebido, a gente consegue classificar o escoamento. Quanto maior o número de Reynolds, mais as forças de inércia superam a viscosidade e mais o líquido tende a se deformar, gerando uma turbulência. Então, se o Reynolds for elevado, o regime é turbulento, se for baixo é laminar, e entre um e outro é regime de transição, ou zona crítica. E assim. Agora, o regime laminar é fácil trabalhar. O de transição é quase impossível definir. Mas o turbulento, a gente tem umas peculiaridades. Então, vamos trabalhar agora sobre o regime turbulento. Então, como é que funciona o regime turbulento? Então, a gente tem as paredes da tubulação. Nas partes próximas da parede, existe atrito devido à tensão de cisalhamento promovida pelas paredes, devido à rugosidade. Essa tensão de cisalhamento, que é bem elevada, ela consegue segurar a deformação do escoamento e fazer com que próximo das paredes haja uma coisa chamada camada limite laminar, ou seja, próximo das paredes o escoamento é laminar. E no interior da tubulação, mais afastado das paredes, ocorre a turbulência. Então, camada limite laminar próximo das paredes, no interior a zona turbulenta, onde ocorre mistura das camadas. Então, a gente pode dividir o regime turbulento em dois, o regime liso e rugoso. No regime liso, há uma camada limite laminar e ela cobre todas as cristas de rugosidade, ou seja, aqui está a tubulação, aqui está a camada onde há um regime laminar e aqui também. E esse regime laminar tampa basicamente as paredes. No interior há a zona turbulenta. Já o rugoso, as cristas impedem a camada limite laminar. Então as cristas são tão grandes que a camada limite laminar fica aqui embaixo. Então acaba que não há um regime laminar próximo às cristas, porque elas cobrem essa camada e o escoamento é praticamente turbulento. Entre o liso e o rugoso tem um regime de transição, como outro qualquer. Como é que a gente classifica o regime turbulento? Como é que a gente diferencia? Então a gente utiliza um conceito chamado Reynolds de rugosidade. Como assim, professor? Então, o número de Reynolds ele determina se as forças de inércia superam as forças viscosas, gerando turbulência. No regime turbulento a gente tem uma zona próxima às paredes que ocorre um regime laminar. Okay? Então a gente vai avaliar o fluxo laminar e turbulento apenas próximo às paredes. Então a gente tem o número de Reynolds, né? V vezes comprimento característico sobre a viscosidade. E as paredes da tubulação aqui, que tem uma certa altura, que é a rugosidade absoluta. Como a gente está avaliando apenas o regime de escoamento próximo às paredes,
Então, o comprimento característico é a própria rugosidade, porque a gente só está avaliando a turbulência nessa região aqui, onde formaria a camada limite laminar. Então, quanto maior a rugosidade, essa distância, maior o Reynolds de rugosidade, ok? Então, com esse Reynolds de rugosidade, a gente consegue subclassificar o escoamento. Quando o Reynolds de rugosidade é pequeno, as cristas são pequenas e a camada limite laminar cobre tudo. Quando a rugosidade é elevada, o que acontece? As cristas cobrem a camada limite laminar e o escoamento é turbulento, rugoso. E entre eles é transição. Basicamente isso. Acabamos essa revisão, finalmente. E na próxima aula voltamos para o assunto de perda de carga distribuída e, com esses conceitos estudados, regimes de escoamento, nós finalmente poderemos determinar o fator de atrito para a equação universal da perda de carga, ok? Então, se você gostou dessa aula, deixa o like, aponte suas dúvidas aqui embaixo e até a próxima!